Pessoal, boa noite, né? Ou boa tarde, né? 7h30 da tarde, o que é isso? Hoje o calor foi forte, né? Mas, graças a Deus, estamos aí firmes também, né? Hoje com a tarefa aí de substituir o Ari, né? Mas também é algo bacana, porque esse tema que nós vamos estudar hoje é um tema que eu gosto muito, né? Então a gente vai continuar um pouquinho aí falando sobre as relações. Na semana passada o Ari falou um pouco da relação do marido e da relação da mulher, o papel do homem e da mulher, né, dentro disso. E agora nós vamos continuar com isso, porque há mais outras duas relações que vamos ver, né? Então nós vamos passar para o capítulo 6 de Efésios e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, beleza? Do 1 ao 9. Vamos lá, Enio? Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso, e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoa. Ótimo, né? Pessoal, texto bacana. Então aqui o apóstolo Paulo ele segue, né, falando de um relacionamento específico, agora sobre o relacionamento de pais e filhos, né? E ele fala também de obrigações que elas agora são impostas de ambos os lados, né? Então temos aqui tanto obrigações de pais, como obrigações também, né, referente aos filhos. Isso ele vai falar do versículo 1 ao 4, né? E dentro de um dos 10 mandamentos, né, que está lá em Êxodo 20, ele fala que nós devemos honrar também nossos, né, aqueles que nos deram a vida, né, no caso aí os nossos pais, né? Por quê? Porque ele vai estender os nossos dias, né? Então foi uma promessa de Deus e de fato isso é algo da sua natureza, né? E aí é interessante, olha só, os pais, né, que aqui nesse capítulo eles são advertidos a não ser muito severo com seus filhos, né? E aí nós temos também uma continuação disso lá em Colossenses 3:21, que tem a mesma referência. Ela fala assim, ó, vós pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo, né? Ou seja, para que não se desanimem, né? Então a autoridade paterna, geralmente, ela era muito rígida, naquela época, até mais do que hoje. Tanto que se a gente for nas tradições judaicas também, quem tinha a obrigação de educar, né, os filhos, quem era? Né? Eram os pais, né? Então era algo assim onde a gente tinha realmente um modelo, né? Muito diferente talvez da criação de hoje que vocês podem ver, né? Talvez muita gente é um pouco mais complacente, né? Para não dizer frouxo, né? Em alguns aspectos, não é verdade? Por quê? Porque hoje a gente está atendendo aquilo que são os desejos do filho, né? Ele que manda na casa. Não é verdade? Então, olha só, a gente vai vendo isso. Se eu comparar, talvez, a situação já do meu tempo, ok? Com a situação de hoje, já tem uma diferença brusca. Eu lembro que a minha mãe e o meu pai, só de olhar, já transmitia toda a mensagem, né? Então, eles olhavam assim um pouco mais firme, a gente já sabia, ixi, o que aconteceu aqui agora, né? Em casa, vou rodar legal, né? E aí hoje a gente vê que na verdade não tem isso, né? Fala assim, filhinho, não faz isso. E ele continua, não é? Então a gente vai vendo um pouquinho sobre essas coisas, né? Supomos talvez que, né, naquela época era um pouco mais fácil
criar os filhos, porque eles tinham realmente uma referência de pai. Né? Eles sabiam que era o pai que era o responsável pelo ensino. E talvez hoje, né, até pela mídia, a gente tem muitas influências externas. Não é verdade? Então, às vezes, uma correção, né, que talvez é algo necessário, não estou falando de bater, né, mas estou falando de conversar realmente. Né? Às vezes ela é mal vista, ela é vista como um maltrato. Né? Então, a gente tem muitas coisas externas. Né? Então, nós vamos aprofundar um pouquinho dentro desses versículos agora, né, e vamos começar pelo primeiro. Lá fala assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, olha só que interessante. Né? Ele começa ali pelo ser obediente. Né? E a obediência, se a gente for comparar com o termo da submissão, que foi, né, na semana passada, que nós falamos a respeito da mulher, ele é um termo muito mais forte do que a submissão. Né? Por quê? Porque ele é como uma obrigação aqui também, né, a cumprir. E qual que era a função do homem, que a gente viu no capítulo anterior? Era o papel de amar, não é o papel de ensinar. Né? Então, um homem, né, que ama a sua mulher, né, e respeita ela também, e assim como os seus filhos, realmente ele é o sacerdote da sua casa, né, torna muito mais fácil, né, tanto a submissão quanto a obediência. Não é verdade? Não é mais fácil você obedecer e ser submisso a alguém que você admira? Porque se você não admirar alguém, é muito difícil a gente, né, exercer esse papel, tá bom? E ele fala também interessante, né, ele fala para a gente fazer isso no Senhor. Então a esfera aqui, né, dentro disso, dentro desse contexto, né, dentro da comunhão completa aí com Cristo e com o seu Espírito Santo. Aí ele fala que isso é justo. Né? Então aqui está falando da justiça, né? Está mostrando aí um princípio que é um princípio eterno de Deus também. Certo? O mais interessante é que aqui nesse versículo ele fala: obedecei a vossos pais. Né? Então pais também, quem seria? Pai e mãe, verdade? Né? Então nós temos aí, né, uma tarefa um pouco mais completa. Claro, né, a orientação e a instrução deve ser de ambos os pais. Na família, o pai e a mãe ensinam. Né, e eles moldam, guiam e disciplinam os seus filhos. Então, nós temos isso, ok? Agora, lá no versículo 2, fala assim: honra a teu pai e a tua mãe. E ele fala que é o primeiro mandamento com promessa. Né, então, Paulo mostra aqui que a lei ela tem uma exigência. Né? E se a gente for ver também todos os 10 mandamentos, né, exceto o quarto, que era guardar o sábado, todos eles foram reformulados, né, e aplicados sobre a graça. Então Jesus não veio para anular, né, a lei. Né, ele veio para cumpri-la também. E ele fala que é o primeiro mandamento com promessa. Né, e essa promessa foi dada à causa da obediência. Ok? Para que te vá bem, fala lá no versículo 3, e vivas muito tempo sobre a terra. Né? Então essa aqui é uma continuação da citação da lei, certo? E ela se aplica diretamente a nós também, nesse tempo agora, nessa dispensação que nós falamos. Né? Por exemplo, esse princípio ele ainda é verdadeiro, né? Mas só que agora nós temos uma esperança ainda maior, porque nós queremos viver somente essa vida aqui. Qual que é a expectativa? É somente este tempo? Né, nós temos um tempo muito maior, né, que é a eternidade com o Senhor Jesus. Então é algo a mais, né, que nós temos agora e esperamos. E ele fala que nesse versículo nós vamos tomar aqui um pouco mais de tempo. Tá? Porque tem muitas coisas que a gente pode retirar desse pequeno versículo, que é o versículo 4. Ele fala assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Beleza, gente? Então aqui nós começamos ali com os pais, né? Então ele fala que há uma responsabilidade de ensinar. Primeiro ela foi declarada ali negativamente, né, que é não provoqueis a ira, e depois positivamente, como? Criai-vos, né, na doutrina e na admoestação do Senhor.
Tem dois versículos interessantes que eu gostaria que a gente pudesse também mencionar, que ela vai complementar um pouco disso, né? Um deles está lá em Deuteronômio 6, tá bom? E outro está em Colossenses 3, que nós já lemos um deles, né? Só para você tomar referência, nós vamos ler Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, e Colossenses 3, versículo 20 e 21. Tudo bem? Certo? Isso aí é interessante porque ele ajuda a gente a ter mais referências naquilo que nós vamos falar. Fala assim, ó, e estas, Deuteronômio primeiro, né? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Então, quando que a gente vai ensinar aos nossos filhos, gente? O tempo todo. Então, há uma responsabilidade, né? Certo? E lá em Colossenses 3:20 fala assim, ó, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E aí ele continua com aquele que eu já havia lido, né? Vós pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Agora aqui, gente, algo muito interessante, né? Quando a gente lê ali no início, vós pais, esse pais aqui, quando a gente vai ver no original, ele é diferente do versículo 1. Aqui ele está se dirigindo diretamente aos homens, tá bom? Né? Olha só que interessante. Então, quando você vai, né, comparar, né, no escrito original com o escrito hoje, esses pais têm essa diferença, né? Então, um quer dizer pai e mãe, do versículo 1, e aqui se refere somente ao homem, aos pais, né? Então, ele é o responsável pela sua esposa, e ele também é o quê? O responsável pela criação de seus filhos. Então, homens, há uma responsabilidade muito grande sobre nós, né? Então, o Ari, na semana passada, falou a quem Deus veio cobrar, né, quando Adão e Eva comeram do fruto. Né, Deus veio cobrar do homem, não é verdade? Então, há uma responsabilidade do homem, né, dentro da família, tá bom? Então, olha só, essa responsabilidade ela não é solitária, como a gente falou. Por quê? Porque nós também temos a mulher e ela sempre vai participar de tudo, né? Mas ele tem também a função de liderar. A gente consegue entender essas diferenças também, né? Então, gente, o homem ele não pode ser omisso de maneira nenhuma na criação de seus filhos, né? Por isso que hoje a gente vê, nós temos muitos homens crescidos, de barba, né, que têm filhos, mas que não são homens e também não sabem ser pais. Então há uma diferença? Há uma diferença, né? Só fazer um filho é ser pai te torna pai? Não te torna, né? Na verdade, o que nos torna homens, né, de uma referência é quando a gente assume as nossas responsabilidades, ok? Certo, gente? Então, continuando aqui, ela é uma responsabilidade, né, ela é uma continuação, na verdade, ok? Natural, da liderança exercida, né, em relação à esposa, tá bom? Não é como se fosse uma escadinha, não é o homem lidera a mulher, que a mulher lidera os filhos. Não é assim. Na verdade, de tudo o que acontecer na nossa casa, a responsabilidade sempre é do homem. Pesou agora, né, Celso? Certo, gente? Então, a responsabilidade ela é nossa, né? Então, a gente volta aqui um pouquinho naquilo que o Ari disse na semana passada, né, que o marido é o cabeça da mulher, que fala lá em Efésios 5, né, no 23, e ele fala como também Cristo é o cabeça da igreja. Certo? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ok, gente? Então, nós, marido, carregamos essa responsabilidade nos dois sentidos, né? Certo? E aí a gente vê hoje, por isso que às vezes as crianças estão tão confusas. Um monte de problemas pessoais, um monte de problemas sociais, né? Que a gente pode ver que ele é atribuído a isso, tá bom?
o filho, ele não vem em casa, né, referência de um homem que às vezes luta pelo seu lar. Qual que é a referência dele? Como ele vai crescer? Né, se ele aprendeu a ser omisso, provavelmente na sua relação ele vai ser da mesma maneira. O que nos confronta a mudar? A palavra de Deus. Né, então a gente costuma falar muito do exemplo de Jezabel também. Né, como chamava o marido dela mesmo? Acabe, né? Acabe. Né, então Acabe queria uma fazenda, um pedaço de terra lá, não queria? E aí o que ele fez? Né? Ele chorou. Falou assim, chorou, eu queria minha terrinha, que não sei o quê. Né? E aí, meu irmão, o que a mulher fez? Foi lá e resolveu. Né? O cara banana, certo? Um cara que deveria assumir a responsabilidade pela sua família. Né? Mas, na verdade, ele resolveu ficar lá, quieto, chorar e deixar que a mulher assuma toda a responsabilidade e carregue com todas as coisas da casa. Né? Então, aí nós temos que perceber a diferença, né, entre o homem e o menino. Né? Entre o pai, né, e um que só ajudou a gerar aí. Certo? Então, Paulo, quando ele fala também lá no versículo 4, né, para que os pais não provoquem os filhos à ira, né, e ele fala que nós devemos criá-lo na disciplina, né, e na correção, né, na admoestação do Senhor, ele está apenas ampliando, ok, essas implicações aí de ser o cabeça. Né? Então, ele traz isso para a esfera da paternidade agora. Então, o cabeça também é na esfera da paternidade, como disse em Deuteronômio, como a gente leu anteriormente. Né? Então, é ao marido que cabe a responsabilidade de mostrar o caminho aos filhos. Traz um pouquinho. E, gente, por que ira? Né? E não outra coisa. Paulo, ele não informa o motivo. Tá bom? Mas talvez seja porque a ira é a emoção mais comum, né? Quando um pecador é confrontado por uma autoridade. Então, alguém gosta de ser confrontado? Não gosta. A gente sente assim algo ruim também? Sente, né, mano? Então, outro motivo também pode ser porque essa emoção, né, que é a ira, ela pode devorar todas as outras. Obrigado, Marcelão. Valeu. Né, então, por exemplo, ela pode, né, fazer com que seu coração se feche, né? Ela também pode aí travar a alegria, a gratidão, a esperança, e a gente já sabe, né, a ternura, a compaixão e a bondade. Né, então, quando a gente está irado, a gente é cego para muitas dessas coisas, tá bom? Agora, talvez, né, Paulo, ele quer chamar atenção para algo. Para quê? Para que nós possamos, de alguma maneira, chegar ao coração dos nossos filhos. Né? Então, lá em 2 Coríntios 6, ele também fala assim, né, no versículo 11 ao 13. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Né? Então, aqui é interessante. Né? Paulo está lá como pai, né, tentando ensinar. Né? Mas como está o coração ali, está fechado. Ele fala, abre o coração aí para nós. Agora, meus irmãos, para a gente chegar no coração dos nossos filhos, há uma receita de bolo? É pronta? Sabe como chegar? Não sabemos. Então, toda vez, gente, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus para isso. Né? Então, é igual no relacionamento entre marido e mulher. Né? Tratar a mulher da mesma forma sempre nós vamos conseguir os mesmos resultados? Não. Né? Eu lembro que a Cláudia falava assim para mim, né? Falando disso, né? Você quer que eu corte meu cabelo? Eu falei, eu não quero. Você quer que eu corte meu cabelo? Não, não quero. Eu gosto de cabelo grande em mulher, né? Mas não me importa também se seja curto. Aí outro dia ela falou assim, posso cortar meu cabelo? Eu falei, pode. Falou assim, por que você falou que eu posso cortar meu cabelo? Né? Aí fica brava, gente. Você não gosta do cabelo como está? Né? Então, assim, não tem receita de bolo, gente.
Então, para os filhos também da mesma maneira, né, nós temos que saber como chegar ao coração. E para chegar ao coração, meu irmão, nós temos que estar conectado aí com Deus, né, porque se essa relação aí, né, tanto entre marido e mulher, pais e filhos, está Deus no meio, né, vai ser mais fácil da gente chegar, ok? Agora, olha só, uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, né, o que devemos dizer aos pais sobre a questão da ira nos filhos, né? Primeiro, que esse versículo ele não pode ser usado, para chantagem emocional. Ah, como assim? Né? Às vezes os filhos falam assim: ah, pai, eu estou irado, né? Portanto, o senhor deve estar errado, certo? Né? Que a Bíblia fala isso, não é verdade, gente? Então, olha só que interessante, né? Então, você não pode fazer com que eu me sinta dessa maneira, pai. Aí, isso aí é manipulação, viu, gente? E não é isso, né, que Paulo ele quer dizer. Por exemplo, Jesus ele deixou pessoas iradas? Certo? Agora, ele pecou? Não pecou. Ele deixou de amar perfeitamente? Não deixou. Né? Ah, então como que nós vamos ver isso? Né? Talvez em alguns momentos, né? Às vezes, por exemplo, se era um dos caras lá, mercador do templo, né? Jesus vem e joga tudo para o ar, né? Suas mercadorias, né? As vendas lá, né? As coisas que estavam vendendo ilicitamente, né? Você fica grilado? Você está certo? Não está, né? Jesus estava certo aqui. Então aqui o objetivo do versículo, né, é alertar o pai sobre a existência talvez de uma tentação que nós não podemos medir. Por exemplo, ele quer dizer que nós não podemos causar ira nos nossos filhos legitimamente. O que seria isso? Né? Um exemplo aqui talvez mais fácil para a gente poder entender, né, às vezes a maneira da gente corrigir os nossos filhos, né? Para ele é vergonhoso se a gente corrigir na frente de todo mundo? Nós vamos causar ira no nosso filho? Uma ira legítima, né? Talvez o que nós devemos fazer num outro momento, né? A gente tem que pensar às vezes no lugar, né, no ambiente, no momento também, no tempo, ok? Então às vezes a humilhação verbal é uma dessas coisas. Devemos pensar naquilo que as nossas palavras elas podem causar aos nossos filhos. Pensar em quando falar, onde falar, tá bom? Então, quando a gente pensa sobre Deus também, Ele nunca fez nada capaz, ok, de gerar em nós essa ira legítima. E Ele nunca tem razão, nós nunca temos razão para nos irar contra Deus. Certo? Mas isso acontece? Acontece. Por quê? Porque nós precisamos amadurecer. Quem está errado? Deus ou nós? É nós. Certo? Então, justamente quando nós também estávamos longe de Deus, né, Ele que tomou a iniciativa para nos restaurar. Certo? Porque também, como a Ari havia mencionado, como era a nossa vida? Nós já estávamos caminhando direto ao inferno. Mas aí, gente, teve um encontro, né? O Senhor nos encontrou, e nos resgatou, e nos restaurou. Lá em Efésios, que nós lemos também nessas semanas, no 4:31 até o 5:2, só queria que a gente recordasse algumas coisas. E Deus, Ele fala aos seus filhos aqui. Ele fala assim, ó: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirado de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoam em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, né? E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Tá bom? Então, assim como Deus, né, Ele é amoroso, Ele é firme também, tá bom? E Ele é firme em amor, né? Então Ele nos ensina
aqui no caso que nós devemos fazer o mesmo, tá bom? Nós devemos tomar essas iniciativas, né, para impedir ou diminuir a ira dos nossos filhos também. Amém? Então esse versículo aí, 4, por mais que seja pequeno, tem muita coisa que a gente pode tirar dele, né? E nós seguimos aqui um pouquinho. Agora, do versículo 5 até o versículo 9, né, nós temos uma outra relação. Nós temos a relação aqui de servos e senhores. Então, há esse terceiro conjunto aqui, né? Agora, é uma coisa interessante. Quando a gente fala de servos e senhores, né, esses servos aí, meus irmãos, são escravos. Tá? Então, era uma relação assim. Né? Então, a escravidão, ela existia no tempo do Novo Testamento. Agora, uma coisa interessante, não era função do Evangelho, né, derrubar a escravidão. Não era, tá bom? Embora, né, a abolição, ela tenha acontecido gradualmente por causa do Evangelho. Ok? Deu para entender essa diferença aí? Né? Então, a metade da população de Roma, e assim, grande proporção da população também do Império, era composta de escravos. E muitos cristãos eram escravos. Olha só que interessante. Né? Então, aqui, né, Paulo nos informa, né, e Jesus também, né, no caso, sobre o serviço fiel aos seus senhores, que ele é um requisito, ok, primordial para a fé cristã. Então, nós devemos fazer bem as coisas. Por quê? Porque essa é a nossa identidade. E tem um ensinamento muito bacana aqui, que ele fala que no desempenho das nossas tarefas, né, que a gente faz aí no dia a dia, sempre Cristo está nos vigiando. Né? Sempre Cristo está de olho em nós, irmãos. Tá bom? Então, as nossas ações, podem ser aprovadas por Ele como reprovadas. Né? Então, não tem nada escondido. E como se vai dar isso? Conforme a nossa fidelidade, de acordo com aquilo que a gente faz nas nossas tarefas, desempenha. Né? Então, até mesmo dos nossos trabalhos, hoje podemos falar sobre isso. Né? Nós desempenhamos bem a nossa função? Ou nós achamos que o nosso serviço, ele é muito barato em relação àquilo que nos pagam? Porque tem uma coisa interessante, tá bom? Que eu lembro até hoje. Que não sei se foi meu pai que me falou, não me lembro agora, alguém que me falou. Né? Falou assim, um acordo, se você aceitou, né, então a pessoa que está te pagando pelo seu serviço, ele está cumprindo com aquilo que foram acordado entre vocês dois. Ele não está sendo injusto. Né? Por quê? Porque foi algo acordado. Certo? Agora, se eu estou achando que eu já estou trabalhando muito para o salário que eu recebo, quer dizer que eu estou me prostituindo. Porque eu quero o dinheiro. Né? Conseguimos entender a diferença aí? Certo? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Lá no versículo 5 fala assim: vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Né? Então, quando ele fala aqui servos, escravos, tá bom? Aí, gente, ele fala aqui na sinceridade do vosso coração. Né? Então, assim, é com verdade, né? Com sinceridade, não com hipocrisia. Aí ele fala como a Cristo. E aí, gente, eu queria citar outros 2 versículos. Um que está lá em 1 Pedro 2, 18, e aqui a continuação de Colossenses 3, que também vai falar sobre essa mesma relação, do 22 ao 25. Né? Lá fala assim em 1 Pedro 2, vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Olha só. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne. Esse aqui já é Colossenses, tá? Não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens,
sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, né, o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então está aqui também a acepção, né? Certo? Pelos agravos, né, que a gente cometer aí. Tá bom? Então aqui, gente, nós vemos que não importa como é a outra pessoa. Se ela é boa ou se ela é má. Importa o quê? Qual é a nossa identidade? Né? Então aqui no Sal da Terra nós falamos porque nós somos, né? Então nós cremos e por isso nós fazemos as coisas. Né? Então a gente sabe que o contexto ali era escravidão. Mas se a gente trazer para a nossa vida, é só a gente pensar assim, ó, aquilo que nós vamos fazer como para o Senhor. E aí? Nós estamos fazendo como para o Senhor mesmo? Na hora de preparar uma marmitinha lá, é como para o Senhor? Não é verdade? Sim? Então aí a gente vê, né? Certo? Então, gente, aqui é interessante, porque ele também traz algo para nós, que não há uma relação aqui entre crédito e débito. Então, não é porque eu fiz para o Celso, né, que agora ele tem que fazer para mim. Não é porque eu tratei ele bem, que ele vai me tratar bem, mas isso aí vai, né? Certo? Então, olha só, né, é até engraçado, né? Então, a gente vai comentando algumas coisas. Eu lembro quando a gente chegou aqui agora de volta no Brasil, né, o Ariovaldo, eu e ele fizemos uma mudança minha. Né? Ele falou assim, ó, no dia que eu comprei a caminhonete, eu falei que era para usar para a obra, né? Mas a gente não sabia que ia ter tanta obra assim. Né? Porque no dia que fez a minha mudança, uma pessoa ligou, perguntava se dava para fazer outra. E aí nós fizemos 2 mudanças no dia, né? E a gente fez como para o Senhor mesmo. Ui. Né? E aí ele segue aqui, né? Nós não podemos esperar nada em troca, né? O Ariovaldo não pode esperar que, por exemplo, né, em um momento que ele estiver mudando, eu esteja lá. Mas vamos estar, né, se um dia acontecer, né? Aí ele segue, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, né, lá no 6, fazendo de coração a vontade de Deus. Né, então aqui é uma ampliação daquilo que já foi dito. Né, essa palavra aqui, para agradar aos homens, ela também aparece só em mais um lugar aqui no Novo Testamento, né, que é em Colossenses 3:22, que nós lemos também. Agora, o restante, ela só aparece na Septuaginta. Sabe o que é isso, irmãos? Não, eu tive que procurar também, que eu não lembrava mais. Gente, ela era a mais antiga tradução lá do grego para o hebreu do Velho Testamento, tá? Então, assim, original mesmo, né, que nós vamos vendo aí. Ok? Ele fala fazendo lá de coração a vontade de Deus. Literalmente, fazendo de coração, gente, é com a nossa alma, né, com todo o nosso ser mesmo. Né? Então, os apóstolos, eles não consideravam que a missão deles, né, era talvez mudar a estrutura da sociedade humana. Certo? Talvez por meio de alguma intervenção assim direta, né? Mas eles criam que era fazer a vontade de Deus. Ok? Agora olha só, mais 2 versículos aí para vocês, tá? Para a gente vendo aqui juntos, né? Um está lá em 1 Pedro 2, versículo 13 e 14, e outro está lá em Romanos 13, 1 e 2. Lá fala assim, ó, sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana. Esse é 1 Pedro, tá? Por amor do Senhor, quer ao rei, como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Agora em Romanos 13, 1 e 2 fala assim, ó, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus,
e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Gente, eu só queria aclarar um pouquinho sobre esses 2 versículos, que às vezes a gente pensa que talvez a gente cobrar as coisas dos nossos governantes, né, seria ir contra a autoridade deles. Não é, tá? Isso é um mito, tá bom? Por quê? Porque primeiramente nós estamos cobrando aquilo que eles mesmos prometeram. Então nós somos agentes de Deus para fazê-los lembrar daquilo que é o compromisso assumido com Deus e com o povo, né? Então esse é só um detalhe. Agora olha só, quando a gente entra aqui nos padrões de comportamento cristão, né, eles causariam e causam ainda hoje, né, ou causaram também, um impacto profundo na sociedade, certo? Em todo o tempo, né? Tanto que a gente falou por causa da influência também, né, do cristianismo, é claro que a escravidão também chega ao seu fim, né? Agora Paulo, ele não estava sugerindo com isso aqui que os escravos eles permanecessem para sempre escravos, né? Assim como ele não esperava também que as crianças, né, que eram filhas desses escravos, também permanecessem da mesma maneira. Ele também fala isso lá em 1 Coríntios 7, versículo 21. Tá? Depois, se vocês quiserem ler, só para a gente poder, né, ter essa referência. E Paulo, aqui, ele usa a mesma palavra que ele usou para iniciar o parágrafo. Né? Ele fala assim, ó, assim ensinando para nós, né, que a escravidão dele não estava no seu aprisionamento, porque Paulo passou mais tempo também aprisionado do que livre, né? Então a expressão do coração dele, talvez ele pode ser associado melhor com aquele versículo que a gente leu, lá que é o 3:23 de Colossenses, né? Certo? Vamos seguir aqui um pouquinho, tá? O 7, ele fala assim, ó, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Deixa eu tomar só mais uma aguinha, gente. Então, gente, olha só, um cristão que ele é um servo, né? Pode ser um servo hoje contratado, né? O primeiro que ele deve reconhecer é a sua responsabilidade com Jesus, né? Então, ele tem uma responsabilidade com o Senhor. Então, quando ele executa o trabalho dele, a gente espera que ele o faça bem, porque dessa maneira ele está agradando ao Pai. E aí o 8 fala assim, ó, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Né? Então, sabendo que aí, né, nós sabemos que há uma recompensa, ok? Pela fidelidade, né, do serviço que aí é prestado a Cristo primeiro. Né? Mas a nossa motivação, ela não é o que nós vamos ganhar. Certo? Então, nós não fazemos as coisas motivados naquilo que nós podemos receber, como nós falamos, apesar de que Deus promete. Tá bom? Mas nós fazemos as coisas, né, pela nossa identidade, por quem nós somos. Ok? Ele fala, quer seja servo, quer livre. Então, a posição de uma pessoa dentro da sociedade, ela não tem nada a ver com a fidelidade dele com Deus. E nem com a recompensa que ele vai receber pela sua fidelidade. Tá? Então, não existe isso aí de posição social melhor ou pior nesse caso aqui, tá, gente? Né? E aí, aqui no versículo 9, né, vamos lê-lo aqui rapidinho, né? Fala assim, vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então aqui, quando ele fala em vós senhores, ele enfatiza também, né, a obrigação aí dos empregadores, tá bom? Aí fala assim, né, da mesma maneira, né, fazei o mesmo aí com eles. Então ele mostra aí também, né, que há uma mutualidade nas obrigações, então tanto do servo quanto do senhor. E ele fala também ali, deixando, né, as ameaças. Então, gente, nós não devemos ameaçar, né, como os senhores aí também, nesse caso. Né? Certo? E ele fala assim, ó, sabendo, né, isto é, porque vocês sabem. E ele fala também ali, né, que o Senhor, tanto deles como de vocês.
Então, olha só, pessoal, esses senhores aí, certo, que são aí os patrões, eles também têm um senhor, né? Agora, isso a gente pode ver também em Colossenses 4:1 e Deuteronômio 10:7, que ele não diferencia as pessoas aí por seus bens ou pela posição social, né? E lá em Colossenses 4:1 vai falar assim, ó: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. E lá em Deuteronômio 10:17 fala assim, ó: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa, né? Então, olha só, dentro desses 2 versículos, nós voltamos a recalcar aqui, né, a falar novamente, que eles têm um Senhor sobre eles. Então, ele fala que um Senhor não deveria tratar seu escravo, né, com base aí aos direitos legais. Mas como? Né, com base aí na forma de Jesus. Então, vocês lembram quando a gente leu o livro de Filemon? Né, que nós tínhamos lá a história de Onésimo também, né, que ele era um escravo de Filemon, correto? E aí o que aconteceu com o Onésimo? Né, o Onésimo fugiu, foi preso, encontrou com Paulo na cadeia. E aí Onésimo se converteu, né? E aí Paulo, lá com muito assim, gozo no coração, escreve uma cartinha lá para Filemon. Fala assim, olha Filemon, estou aqui com o Onésimo, eu sei que agora ele vai ser mais útil para você, né, do que para mim, por isso eu estou enviando ele para você, mas olha só, Filemon, eu espero que você o receba agora. Como? Não como escravo, mas como irmão em Cristo. E se você acha que ele te deve alguma coisa, você põe na minha conta, que eu vou pagar. Eu, Paulo, do próprio punho, né, estou escrevendo isso. Né? Mas eu quero te recordar, Filemon, que você mesmo me deve a sua própria vida. Então ele fala isso, né? Mas olha só que interessante. Né? Então aqui a gente já vê um tratamento diferente. Não é verdade? Como ele deveria receber? Como um irmão em Cristo. Então, é com base aos direitos legais? Não. Com base da maneira que o Senhor Jesus tratava. Certo? Então, todos esses relacionamentos, gente, esses que a gente viu desde a semana passada, né, tanto de marido e mulher, pais e filhos, né, senhores e hoje poderíamos falar empregados, né, eles fluem na plenitude do Espírito Santo, tá bom? Isso está prescrito até no capítulo anterior, que a gente leu, lá em Efésios 5:18, né? Então, gente, nessa noite, era isso que nós queríamos expor, amém? Certo? Alguma pergunta? Tranquilo? Não me apertem também, tá? Então, bacana, gente, vamos orar, né? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai, por essa noite, pela oportunidade que a gente tem de ler a Tua palavra, Deus, e aprender um pouco mais dela. Em nome de Jesus, o Senhor possa derramar sobre nós o Teu entendimento, da Tua sabedoria, Pai, da Tua graça, para que a gente possa todos os dias, Deus, aplicar aquilo que nós temos aprendido. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos abençoar a vida dos nossos irmãos que estão aqui nessa noite, Deus, e dizer que o Senhor é com eles em todo o tempo, Pai. E que Teu Espírito Santo faça nos lembrar, Deus, de todas as coisas que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, Deus, para que a gente possa praticar tudo isso, Pai. Obrigado por esse tempo precioso, em nome de Jesus. Amém.